Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. Nosso programa de hoje terá como tema a política eleitoral, já que em 2022 temos eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Apesar de muitas pessoas não gostarem do assunto, não podemos fugir dele. Afinal de contas, a participação nas eleições é algo fundamental para a organização da nossa sociedade, para a continuidade dos serviços públicos, para a construção da justiça social. Vivemos em uma democracia e, portanto, a nossa participação, ativa ou omissa, nesse processo eleitoral tem consequências. No programa de hoje, queremos abordar um aspecto importante da preparação para as eleições: a formação do eleitor. Quais devem ser as motivações do cidadão para participar de uma eleição? Como acompanhar as propostas dos candidatos? Como avaliar o perfil dos candidatos na hora de decidir em quem votar? E qual o papel do voto branco ou nulo em uma eleição? Para nos ajudar em nossa conversa de hoje, recebemos o Lafayette Ribeiro, que é coordenador da Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Lafayette, bem-vindo aqui no Ponto 3. Obrigado pelo convite, irmão Diego. Fico feliz de estar podendo estar aqui falando com os telespectadores, né, que estão aí, vão nos assistir, e também o professor Antônio. Exato. Está participando com a gente, então agradeço aí o convite. Também então está conosco o Francisco Tavares, que é advogado, doutor em Ciência Política pela UFMG e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Bem-vindo, professor Francisco. Olá, irmão Diego, olá, doutor Lafayette. É uma honra e uma alegria falar com vocês e com todos os espectadores de um tema que, de um modo ou de outro, é central e talvez o aspecto mais importante da agenda social brasileira nesse ano de 2022. E eu começo com o professor Francisco, porque quando a pessoa talvez vai ligar o televisor agora ou acessar esse programa na internet e ver lá o tema eleições, não vou assistir, esse tema não me interessa muito. Parece que ao longo dos anos, até a própria participação nas eleições, a abstenção prova que as pessoas estão perdendo o interesse de votar. Parece, infelizmente. Agora, o que na avaliação do senhor desestimula os cidadãos a participarem das eleições? Sabe, irmão Diego, eu andei estudando isso por algum tempo, né? Esse conceito de apatia político-eleitoral que acaba se projetando como um absenteísmo, ou seja, um não comparecimento ou o comparecimento com voto branco e nulo aos processos eleitorais. Isso, ali na segunda metade da década da década passada, portanto, a partir de 2015, 2016, foi identificado como um fenômeno mundial. As principais democracias do Ocidente experimentavam um decréscimo no interesse de suas cidadãs e cidadãos pelos processos eleitorais. Eu fui fazer pesquisa na Grécia, eu fui fazer pesquisa nos Estados Unidos, na Espanha. E em todos esses lugares, assim como no Brasil naquela época, percebia-se um distanciamento das pessoas em relação à política partidária e ao comparecimento eleitoral. A melhor explicação encontrada à época para isso é que os estados não estavam conseguindo transformar as expectativas do eleitorado, tal como manifestadas nos processos de disputa pelas urnas, em políticas públicas. Isso tinha relação fundamentalmente com um elemento: os estados estavam sem recursos fiscais para implementar políticas públicas. Então, aquela crise fiscal que começa em 2008 acabou criando impacto sobre o comportamento eleitoral. A boa notícia é que, se essa crise não desapareceu, o interesse eleitoral voltou. Então, nas últimas eleições nos Estados Unidos da América, a participação foi muito mais alta. Na França, agora a gente sai de uma eleição com forte participação, esperava-se uma abstenção muito alta, isso não aconteceu. Na Espanha, o eleitorado voltou às urnas, na Grécia igualmente, e tudo leva a crer que será assim também no Brasil em outubro de 2022. Veja os índices bastante significativos de alistamento eleitoral do público entre 16 e 18 anos, né, alcançando números bastante diferentes daqueles vistos em pleitos anteriores. Então, o que se espera é que nesse ano
por uma série de razões, né, a maior comparecimento das questões eleitorais à agenda pública, uma nitidez ideológica mais clara quanto ao que está em disputa, é provável que as pessoas voltem a participar e voltem a se engajar no tema eleitoral. A pergunta que segue a partir disso é como o farão, mas que haverá uma maior participação é uma hipótese hoje bastante plausível na ciência política brasileira. Que bom, porque eu me recordo, é difícil falar de dados de memória, mas eu me recordo de eleições aqui no Brasil em que nós tivemos 1/3 de abstenção, né, entre o eleitorado, 1/3 não compareceu. Então vamos fazer assim uma conta rápida, 1/3 da população que devia participar de forma ativa no processo se omitiu. E a omissão, professor Francisco, ela também tem consequências, né? Eu entendo perfeitamente que as pessoas não gostem de política, mas a consequência disso é que serão governadas por quem gosta. Eu posso dizer que não me interesso por partidos, que não me interesso por governos, que não me interesso por política, que não me interesso por eleições. Mas todas as pessoas se interessam pela inflação que faz encarecer nossos alimentos. Todas as pessoas se interessam por uma política externa que pode ser mais para a paz ou mais para a beligerância. Todas as pessoas se interessam pelo tipo de legislação que vai obrigar tanto quem votou como quem não votou a cumprir aquilo que o Congresso Nacional dispuser. Todas as pessoas se interessam pela maneira como, por exemplo, vão poder contratar, trabalhar, conviver em sociedade. E cada aspecto da nossa vida, desde detalhes referentes à organização da família até as grandes questões da economia, é regulado pela política ou pela legislação em determinado momento e pelas atuações de políticas públicas do Executivo que recebem os seus mandatos nos processos eleitorais. Portanto, se a participação pode gerar frustrações, e é comum que seja assim, né, nós não nos sentimos representados, não nos sentimos suficientemente contemplados pelas ofertas eleitorais que nos são dadas, a omissão certamente leva ao pior resultado possível, porque nós não teremos contribuído de nenhuma maneira para algo que certamente impacta a nossa vida cotidiana, a nossa experiência como indivíduos, como membros de famílias, como pessoas que trabalham, a nossa vida social em todas as suas dinâmicas. Bom, doutor Lafayette só atua na Justiça Eleitoral, né, na Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. E dentro desse movimento de descrença com as eleições, circula na sociedade brasileira hoje uma contestação sobre a lisura do processo, né? Processo que é operado de forma íntegra, nós sabemos, desde a redemocratização pela Justiça Eleitoral no Brasil. Como que a Justiça Eleitoral, no caso o TRE aqui do Estado de Goiás, por exemplo, se posiciona diante desses questionamentos que vêm daqueles que estão descrentes com a política e que questionam a forma como realizamos as eleições em nosso país? Então, irmão Diego, como bem falou o professor Francisco, a democracia tem sido um pouco deixada de lado justamente por essas questões de as pessoas acharem que falar de democracia é fácil, exercer democracia é um pouco difícil, tem um custo para que você exerça a democracia, né? A democracia não é só o exercício do voto, e eu acho que o brasileiro está acostumado a votar e achar que toda a responsabilidade com a democracia acabou naquele momento, mas ali apenas começou, então a gente teria que ter um empenho maior da sociedade em fiscalizar o processo eleitoral após as eleições. Quanto à sua pergunta, né, como o TRE tem lidado com essa nova onda, né, de desconfiança do processo eleitoral, a gente tem feito campanhas, o TRE tem muitas campanhas nas redes sociais, o TSE tem lançado grandes campanhas, né, de motivação à eleição e de legitimidade da urna eletrônica. Então, algumas desinformações que foram lançadas nas redes sociais, na mídia em geral, contestando a segurança da urna, estão sendo rebatidas. A gente tem um processo em que todas as etapas de validação da urna eletrônica estão abertas ao público. Então, a urna é um equipamento muito seguro. Ele não, você vê, a gente já está com 30 anos de urna eletrônica no país, a gente não tem um caso de corrupção que tenha sido comprovado, né? As urnas foram auditadas, inclusive na última eleição
Na eleição presidencial de 2016, 2018. Nas eleições em que a Dilma e o Aécio concorreram, houve uma eles contrataram, né, o partido, auditoria, né? Uma auditoria internacional para fazer essa auditoria nas urnas eletrônicas. Eles gastaram uma fortuna para fazer isso e não encontraram erro nenhum nas urnas eletrônicas, mas não divulgaram isso, porque não era interessante para eles fazer isso. Mas então o tribunal ele continua atuando em formas de campanhas, levando conhecimento. A escola judiciária, a gente tem um programa Leitor do Futuro, em que a gente vai até as escolas e leva esse tipo de conhecimento de cidadania. Então, junto com isso, a gente fala sobre a urna eletrônica, sobre a segurança, sobre as etapas. A gente tem uma equipe da própria Secretaria de Informação que vai junto e nos ajuda a tornar essas informações mais técnicas das urnas palatável, para que as pessoas entendam isso e possam passar a confiar. Eu acredito que o cidadão não é bobo, ele sabe que as urnas são confiáveis, ele já vem realizando eleições, né, elegendo seus candidatos há vários anos por urna eletrônica. Ele não vai cair nessa bobeira da desinformação. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma eleição limpa esse ano, com a confiança na eletrônica. O TSE está tomando as providências para melhorar ainda mais o que já é um processo muito seguro. Quero fazer uma pergunta para cada um sobre a não participação no processo, para depois a gente falar sobre a participação efetiva no processo. Professor Francisco, quero falar sobre voto branco, voto nulo ou não comparecimento no dia da votação. O que, na avaliação do senhor, significa essa decisão do eleitor? Ou de não comparecer, ou de chegar lá, anular o voto ou votar em branco? É claro, irmão Diego e nossos espectadores, que o voto branco e o voto nulo são um direito da cidadã e do cidadão. Então é evidente que se as pessoas de fato entenderem que é o caso de protestar contra o regime, protestar radicalmente contra todas as opções que lhes são apresentadas, se quiser votar branco e nulo, é evidente que há que se respeitar esse tipo de posição. Contudo, é preciso igualmente dizer que, do ponto de vista científico-político, do ponto de vista do efeito social desse voto, isso apenas significa que aquela opinião manifestada por não reconhecer legitimidade, ainda que mínima, a nenhuma das candidaturas apresentadas ao eleitorado, conformará um voto não válido. Às vezes circulam em redes sociais ou em canais informacionais com pouca credibilidade versões de que, se mais de 50% dos votos forem nulos, deverá ser feita nova eleição. A gente sabe que isso tudo é uma grande mentira, a legislação eleitoral não trata disso, ela trata, inclusive, de uma outra situação que não tem nada a ver com isso, que é a possibilidade dos votos serem anulados por causa de uma fraude, de erro material, não tem nada a ver com voto branco ou com voto nulo. Portanto, se a pessoa opta por não se manifestar, significa que ela se retirou do processo eleitoral. Mas ele vai continuar acontecendo, vai continuar a ser legitimado e alguém irá governar. E a verdade é que, em política, nós não e nunca conseguiremos eleger propostas, partidos ou pessoas perfeitas. É preciso, portanto, quando estamos diante da política eleitoral, rebaixarmos um pouco as nossas expectativas e percebermos que todas as opções que nos forem apresentadas terão problemas. E o que a gente faz como eleitor ou como eleitora, portanto? Escolhe aquilo que é melhor. Escolhe aquele ou aquela que será mais suscetível à prestação de contas, terá maior identidade com as nossas preferências políticas, morais, econômicas, mas nunca haverá uma identidade perfeita entre representante e representado. Acho que se a gente baixa um pouco a expectativa e, ao mesmo tempo, reconhece que, independentemente do nosso voto, seremos governados por uma pessoa que foi eleita, a ideia de voto branco e nulo passa a fazer pouco sentido. O mesmo se diga quanto à abstenção, né? Não comparecer ao processo eleitoral. Lembrando que, para uma forte maioria do eleitorado, essa opção não é juridicamente dada. Há sanções, ainda que pequenas, mas há sanções porque o voto no Brasil é obrigatório, né? Exceto para quem tem entre 16 e 18 anos, para quem já passou de determinada idade. Portanto, não é uma opção juridicamente válida. E do ponto de vista do seu efeito político, olha, com tudo que eu já estudei de regimes políticos,
Eu não conheço país que se democratizou, que promoveu direitos fundamentais, que se desenvolveu, que reduziu desigualdades, porque a população em massa votou nulo ou branco. Portanto, acreditar que isso é um voto de protesto capaz de transformar a realidade política é, em grande medida, não perceber o que acontece ao longo da história. Portanto, é um direito que as pessoas têm, mas eu tendo a desconfiar da capacidade desse voto branco ou nulo de alcançar os efeitos pretendidos por quem o manifesta. Exatamente. Então, doutor Lafayette, vou dar aqui uma situação hipotética. Um município que tem 100 eleitores, né, que o número de eleitores não é exatamente o número de habitantes, 100 eleitores. Se 70 pessoas decidirem não comparecer a votar, ou votar em nulo, ou votar em branco, são 70 votos que vão para o lixo. Os 30 que votaram vão escolher o resultado daquela eleição e vale, não é isso? Independente da quantidade. Os votos válidos é que decidem a eleição. Isso, a gente pode chegar até o extremo de ter um eleitor que votou e os outros que anularam o voto, aquele eleitor vai decidir toda a política daquele município. Assim como o professor já havia falado, então os votos brancos e nulos são desconsiderados, eles não são contados para a apuração da eleição. Os únicos votos que vão ser computados foram aqueles que foram efetivamente cadastrados na urna para aquele candidato. Então, esses eleitores, no exemplo que o senhor deu de 70, esses 70 vão ser governados por aqueles que decidiram, os 30 que decidiram pelos candidatos escolhidos pelos 30. Então, cai naquela ideia de Platão, né? Não tem problema nenhum você não gostar de política, mas você vai ter que ser governado por aqueles que gostam. Exatamente. Então, até a gente fala aqui com os jovens que quando você anula seu voto, você não está anulando, você está se anulando, né? Porque você está se retirando da escolha daquele que vai te representar. Então, a gente acaba criando uma democracia dos políticos, porque aí os políticos vão decidir a democracia, porque a gente está se afastando do processo e deixando que eles decidam a nossa vida. E, como o professor Francisco também já falou um pouco, a gente não, na nossa sociedade não existe nada que não esteja ligado à política, né? A gente tem todos os nossos passos enquanto cidadão dentro de uma sociedade organizada, eles são feitos dentro de políticas públicas. Então, se a gente não escolhe os nossos representantes, se a gente não vai lá votar e não procura saber quem são, a ideia do voto consciente, que é esse voto de escolha adequada, que você pesquisa seu candidato, busca saber a biografia dele, busca saber se ele tem uma ficha limpa. Se você não faz isso, você está entregando o processo para aqueles que fizeram. Então, seria interessante que as pessoas mudassem essa ideia de voto branco, voto nulo, vai anular, mas é uma fake news que foi divulgada muito aí nisso na sociedade. Exato. Agora, doutor Lafayette, você falou a coisa do conhecer o candidato. Quais as fontes indicadas pela Justiça Eleitoral para que a gente possa conhecer o candidato e suas propostas? Porque as redes sociais uma comunicação democrática, ampla e sem filtro, mas temos os momentos oficiais. Então, no horário eleitoral, por exemplo, então qual que é a orientação da Justiça Eleitoral para que o cidadão possa conhecer o candidato e suas propostas? Sim. Então, existem vários sites que você pode pesquisar na internet, sites sérios, existem alguns que são muito sérios, mas a gente, enquanto instituição TRE, a gente recomenda que use o site do TSE. Existe uma página lá, um botão dentro da página do TRE que chama Eleitor e Eleições. Ali dentro você vai encontrar um painel que chama Divulga Cand Contas, de divulgação de candidaturas e de contas eleitorais. Você pode até colocar isso na pesquisa do Google, e já vai sair o botão direto para você clicar e já entrar. Ali dentro você vai poder saber de toda a vida do candidato. Ali vai ter a biografia dele, vai ter as doações que ele recebeu, vai ter se ele é ficha limpa ou não, se ele tem o passado criminal dele vai estar ali, e tudo que diz respeito. Então, é a fonte das informações, né? O TSE recebe isso no registro de candidatura e coloca isso à disposição da população. Uma outra forma depois de eleito, você tentar fiscalizar esses candidatos, é você ir atrás do seu candidato, né? O candidato, ele tem site, ele tem telefone de gabinete, ele tem um local onde ele atende, então você pode buscar essas informações, você pode ligar para ele. Às vezes o candidato promete alguma coisa em campanha e depois não cumpre aquelas promessas e o eleitor fica assim, pô, não posso fazer nada. Pode sim, você pode buscar esse
candidato no local de trabalho. A gente tem a Câmara Legislativa aqui em Goiânia. Se seu vereador prometeu alguma coisa, você vai lá. Se você está em outro município, tem a Câmara. Você pode buscar esse compromisso que ele fez com você em campanha. Então, estendendo um pouco mais a sua pergunta, né? Respondendo um pouco mais além. Não, mas isso é muito importante, porque a gente pensa que a democracia é o voto, né? Ela é muito além do voto. E hoje tem muitos canais, você nem precisa de ir lá na Câmara acompanhar, se quiser, todas as sessões nos menores municípios transmitem as suas sessões pela internet. Então, se a pessoa tem interesse, quer acompanhar, a internet está aí oferecendo isso também com critério, né, com qualidade, e aí cabe o eleitor ir atrás disso. Agora, professor Francisco, nosso tempo está quase terminando e eu queria, porque agora há pouco o senhor falou que a gente tem que escolher o melhor candidato das opções que são apresentadas. Eu poderia até dizer o candidato menos ruim, o senhor foi positivo, o senhor falou o melhor candidato das opções que estão aí. Mas o eleitor, ele pode melhorar o seu candidato, pode melhorar o eleitor, melhorar o seu político? E quais os critérios para a gente achar assim, o candidato mais próximo do ideal? Pois irmão Diego, eu acho que a sua questão é muito interessante e muito importante. E é claro que, como cientista político, como estudioso do assunto, não me cabe dizer para as pessoas em quem elas devem votar ou qual é a linha ideológica que devem seguir. Mas eu acho que algumas balizas para que as pessoas possam encontrar a maneira como o próprio interesse se projeta ou não em determinado projeto eleitoral e partidário, eu acho que isso pode ser feito tão objetivamente quanto possível. A primeira questão tem relação com o que o Dr. Lafayette acabou de dizer. Quais são os canais de informação mais ou menos fidedignos? A pesquisa que lida com a opinião pública, novas tecnologias de informação e comunicação e comportamento eleitoral, e hoje tem vários laboratórios trabalhando com isso nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, indica que o perfil das chamadas plataformas e das redes sociais não é tão democrático como parece. Há uma, porque as chamadas plataformas abertas, aquelas onde a gente busca vídeos, aquelas onde a gente busca postagens de conhecidos e de figuras públicas, elas são, na verdade, direcionadas por comandos internos, que nós chamamos de algoritmos, que não são neutros e que, portanto, tendem a privilegiar informações de ódio, informações que despertam fortes emoções e que não são necessariamente verdade. Porque é esta informação que te mantém preso àquela plataforma, vendo o anúncio que gera receita para os seus acionistas ou proprietários. Portanto, não são espaços tão democráticos como parecem. Da mesma forma, os chamados mensageiros de telefones celulares não são tão democráticos como deveriam ser, porque há trabalhos profissionais pagos a peso de ouro, com inclusive agentes de fora do país e tudo mais, que criam fazendas de perfis nesses mensageiros, nesses programas para telefones celulares e disparam informações falsas. Já tem muita pesquisa científica indicando que boa parte dessas correntes que parecem ter surgido da nossa tia, de um conhecido, da espontaneidade desses mensageiros, na verdade foram criadas profissionalmente por políticos que querem se colocar como informais, como despojados, né? São trabalhos, na verdade, muito bem pagos, muito profissionais e muito complexos. Então, acho que primeiro as pessoas têm que procurar fontes de informação que pelo menos se apresentem por aquilo que são. Eu sei, portanto, quem é o acionista do jornal tal, mais ou menos o que ele pode pensar. Eu sei qual é a linha de uma determinada TV ou de um determinado rádio. Se ninguém é completamente neutro, pelo menos é melhor que haja transparência, que nós saibamos qual é o veículo que ele possa prestar contas do que fala. O irmão Diego diz algo aqui na TV, todo mundo sabe quem foi que disse, qual é a responsabilidade pelo que disse. É diferente de uma informação anônima no WhatsApp. Então, acho que procurar fontes que são mais responsabilizáveis é um primeiro caminho muito interessante. O segundo, dá uma sugestão que segue um caminho do ponto de vista da maneira como a gente compreende a política, diferente do que muitas pessoas pensam a princípio. Política é lidar com sociedades em que os interesses são distintos. Política implica lidar, portanto, com alguma dimensão de conflito. A diferença é que na democracia e na sociedade do Estado de Direito, a gente resolve os nossos conflitos pacificamente, harmonicamente e legitimamente. Mas há conflitos, e é por isso que nós temos que escolher uma candidatura e não outra. É por isso que não é qualquer uma ou qualquer um que pode governar. Portanto, na hora de escolher a sua candidatura, pense o seguinte:
todo aquele ou aquela que disser que vai defender ao máximo possível o interesse de todos e de todas, não pode estar falando verdade. Porque política é sobre fazer escolhas. Olha, agora vamos priorizar os mais pobres e os mais ricos vão ter que entregar um sacrifício um pouco maior. Agora vamos priorizar o meio ambiente e determinadas atividades vão ter que acontecer com uma moldura normativa um pouco mais rígida. A gente vai gastar um pouco mais com professoras, mas para isso vai ter que tributar um pouco mais quem tem grandes propriedades. Toda escolha na política implica um certo sacrifício de uma parte da população para o atendimento de outra. E a gente vota claramente pensando em ser atendido, o que é muito legítimo. Portanto, quando alguma candidatura diz vamos atender ao interesse de todos e de todas ao máximo possível, isso é uma impossibilidade material e dificilmente vai se conformar com uma verdade. É melhor, portanto, buscar quem assume qual é o interesse que vai defender e se você se identifica com aquilo, vote. Acho que esse é um caminho ou um atalho para a pessoa formar a sua opinião de voto que dá mais segurança. A gente pisa num solo mais firme quando faz isso. Muito bem. O Papa Francisco, em certa ocasião, observou que é falso dizer que um bom católico não se interessa pela política. Aliás, ele foi mais claro. Um bom católico deve estar interessado na política e oferecer o melhor de si para que o governante governe bem. Por isso, hoje eu quero terminar o programa citando um trecho de um artigo do cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, sobre a nossa participação nas eleições. Abre aspas. Cada católico, como cidadão, tem esse direito e dever que não lhe pode ser negado pelo fato de praticar e seguir uma fé religiosa. Ele deve ser um sujeito político consciente e interessado na promoção do bem, escolhendo candidatos idôneos e competentes para o exercício dos diversos cargos políticos. Fecha aspas. E assim, eu quero agradecer, não conseguimos, claro, dar uma aula grande, porque o nosso tempo aqui é limitado, mas com muitas pistas, com certeza, para que o cidadão possa bem participar das eleições 2022 e pelo menos uma vez por mês, aqui no Ponto 3, estaremos abordando esse tema até o próximo mês de outubro. Assim, eu agradeço ao Dr. Lafayette Ribeiro, coordenador da Escola Judiciária do Tribunal Regional Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Agradeço a participação e bom trabalho nessas eleições. Muito obrigado, irmão Diego. Muito obrigado, professor Francisco, pelas ilustres palavras. E agradeço aos espectadores e vamos juntos, né, aí tentar fazer essa democracia crescer mais do que ela já está crescendo aí, né? A gente vê que o movimento social tá muito grande, a polarização tá fazendo com que isso venha acontecer. Muito obrigado. Aliás, até lembro, a CNBB manifestou semanas atrás a sua fé, digamos, a sua confiança na atuação da Justiça Eleitoral no Brasil, e nós aqui concordamos plenamente com isso. E eu também agradeço ao professor Francisco Tavares, que é advogado, doutor em Ciência Política pelo UFMG e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Obrigado, professor Francisco. Sou eu quem agradece, sempre à disposição, irmão Diego, doutor Lafayette, é uma honra estar aqui com vocês. E parabenizando toda a rede de comunicação católica por esse trabalho que faz. Acho que vocês cumprem uma missão muito importante, muito digna. Ainda me lembro da campanha da Fraternidade de 92 ou 93, que se chamava Comunicação para a Verdade e a Paz. E vocês cumprem isso com muita dignidade. Parabéns, é sempre uma honra e uma alegria estar aqui. Eu que agradeço a participação de vocês e a você que acompanhou o Ponto 3. Até a semana que vem.